Graça e paz a todos, uma boa tarde, glória a Deus, mais uma vez aqui para compartilhar com você as verdades sobre o Natal, verdades bíblicas, o sentido bíblico que nós cristãos, nós como igreja comemoramos e adoramos o Senhor Jesus, e é muito maravilhoso poder então compartilhar com você essas devocionais de Natal, desde o dia 1º, para cada dia nós temos uma mensagem de esperança, de fé, de fortalecimento espiritual para você. Então compartilhe essas mensagens, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, porque aí o Evangelho, a semente do Evangelho estará sendo plantado no coração e muitos certamente se converterão e serão convencidos pelo Espírito Santo sobre o Rei dos Reis, sobre a verdade, sobre Jesus, sobre a sua natureza, sobre a sua encarnação. Então nós estamos trazendo essas reflexões aqui do livro do John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Leituras diárias para o Advento, se referindo então à vinda, à encarnação do Senhor Jesus e a importância que é esse grande advento para nós, igreja, e como nós precisamos então fazer com que o mundo inteiro conheça essa palavra, conheça esta verdade fundamental sobre o verdadeiro sentido do Natal. Então nós temos aí, hoje é o dia 8 das nossas reflexões, dia 8 de dezembro de 2021, nós temos aí vários outros vídeos, você pode estar vendo aí no nosso canal, nas nossas redes sociais, para a glória de Deus. Então hoje, no nosso dia 8 das nossas reflexões, o tema é: podemos confiar em Deus. Olha, o próprio tema já nos empolga, né? Já nos incentiva, podemos confiar em Deus. Vivendo em um tempo de muita desonestidade, desconfiança, de muito egoísmo, em que os homens são amantes de si mesmos e dificilmente confiam uns nos outros, mas nós, igreja, nós, povo de Deus, podemos confiar em Deus, e essa confiança que temos em Deus faz com que tenhamos também relacionamentos interpessoais também de confiança, porque isso é importante. Então vamos fazer a leitura de Atos capítulo 3, versículo 22 ao 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E a esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo Jesus Cristo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Atos capítulo 3, 22 ao 26. Essa palavra é o sermão de Pedro, né? A pregação de Pedro, depois ali do derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Pedro então se levanta cheio do Espírito Santo e traz uma exposição desde o Antigo Testamento até os seus dias, mostrando para os israelitas, os judeus e os gentios que estavam ali em Jerusalém na ocasião da festa do Pentecoste, sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o plano de salvação, o plano redentor em que Cristo veio cumprir quando ele se encarnou, e durante toda a sua vida ele cumpriu esse plano redentor de salvação, de ir ao encontro do perdido e transformar e reconciliar
esse perdido com o Pai, com Deus, e o Espírito Santo que foi enviado pelo Senhor Jesus, ele subiu e enviou o seu Espírito, e esse mesmo Espírito Santo, ele continua salvando, ele continua cumprindo esse plano redentor. Então nós podemos confiar em Deus, nós podemos confiar nas promessas de Deus, nós podemos confiar na soberania de Deus, no controle absoluto de Deus, porque Deus não falha, e todo o seu plano redentor, e todo o começo e o fim de todas as coisas está determinado por Deus, e nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso. Então, da mesma passagem, aprendemos agora que parte da bênção é a demonstração da honestidade de Deus. Pedro acumula as promessas. No versículo 24 ele diz que todos os profetas de Samuel em diante predisseram esses dias, ou seja, os dias de Jesus. No versículo 25 ele diz que Deus fez uma promessa a Abraão sobre esses dias. O ponto é, quando Jesus vem, ele confirma a verdade de todas essas promessas, ele mostra que Deus é fidedigno, ele cumpre a sua palavra. Então tudo o que estava profetizado acerca da vinda do Messias, acerca de Cristo Jesus, de como ele iria nascer, a cidade que ele iria nascer e como seria a sua vida, toda a sua vida, se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Significa dizer que a palavra de Deus, ela é fidedigna, que Deus é fiel, o caráter de Deus é um caráter santo, é um caráter fiel. Ele não falha, ele não falha. Tudo que ele falou se cumpriu e se cumprirá. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós amamos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. Então você pega o Antigo Testamento, toda a trajetória do Antigo Testamento apontava para o Messias, apontava para Cristo. E quando você chega, depois daquele período intertestamentário de 400 anos, você vê, chega João Batista, que foi também profetizado pelo profeta Isaías, anunciando o caminho, anunciando a voz que clama no deserto, anunciando a vinda do Messias. Vai vir um, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, e ele sim salvará, libertará o seu povo do pecado. Então essa profecia se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então todo o plano de Deus, toda a promessa de Deus, toda a trajetória, todo o curso da história estava sobre o controle soberano de Deus. Então Deus é fiel, o caráter de Deus é fiel, a Bíblia é inerrante palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada, como um pastor aí há poucos dias gravou um vídeo, houve uma polêmica muito grande, que ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Aí o Dr. Billy Graham disse que a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã, né? Então a Bíblia ela revela esse caráter fiel de Deus, e toda a promessa de Deus se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Todos os tipos, né? Que existiam os tipos, o cordeiro, todo aquele ritual que era que os sacerdotes, que o povo tinha que levar um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mal, todo aquele simbolismo, toda aquela tipologia apontava para o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela fidelidade de Deus, pela honestidade de Deus, e a gente pode confiar nesse atributo de Deus, que é o atributo de fidelidade. Veja como Paulo fala em Romanos 15:8, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, isto é, dos judeus, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, aí está, claro como a água, Cristo veio para provar que Deus diz a verdade, que Deus cumpre as suas promessas. O Natal significa que podemos confiar em Deus. Então, Cristo, toda a lei se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que quando ele foi ali batizado por João Batista, que João Batista disse, eu que necessito ser batizado por ti, Jesus disse, não, é necessário que se cumpra toda a lei, é necessário que se cumpra
todo o plano de Deus sobre mim. É como se Jesus estivesse falando isso. Eu preciso cumprir o que sobre mim está escrito. Eu preciso vir, eu preciso cumprir todas as profecias para que eu mostre, para que eu revele o caráter do Pai, para que o nome do Pai seja glorificado pelo cumprimento, pela fidelidade. Ou seja, a história do homem, a história da humanidade não está à deriva, não está à mercê da sorte ou do azar. Não, existe um Deus que tem o controle da história e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, revela a fidelidade de Deus, revela o cumprimento de todas as profecias bíblicas. E isso para nós é o motivo pela qual o Natal ele tem um significado especial. É por isso que não é pecado o cristão comemorar o Natal, não é pecado a igreja se reunir na noite natalina e cantar louvores ao Deus Altíssimo e adorar a pessoa divina, bendita, maravilhosa do Senhor Jesus. Não há pecado. Ah, pastor, mas existe o lado do paganismo e essas cosmovisão que envolve o Natal. Deixe isso de lado, mas traga para aqueles que cercam você, para a igreja, para os teus amigos, para a tua família, traga esta mensagem do Verbo encarnado, do Cristo Salvador, do pastor que vai ao encontro da ovelha. E agora, fale sobre a fidelidade de Deus, porque o Natal também nos fala sobre a fidelidade de um Deus que fala, mas que cumpre a sua palavra. Isso é parte da bênção que Ele traz e que Ele oferece a você nesta época do advento. É uma bênção, porque onde isso é deixado de lado, a vida espiritual e moral se desintegra. O fundamento da vida moral é a honestidade de Deus. Uma sociedade que abandona a centralidade da absoluta honestidade de Deus, abandona o fundamento da verdade, da moralidade e da beleza. Por que o homem ele vive na depravação total? Por que a sociedade cada vez mais ela se aprofunda, se afunda mais no lamaçal do pecado? Porque a sociedade, o homem tem esquecido das verdades que apontam para a fidelidade de Deus. É porque o homem não conhece a Deus a partir daquilo que é revelado através da sua palavra. Portanto, os homens estão se fazendo deuses, os homens estão substituindo a glória, a divindade de Deus para coisas efêmeras, para madeira, para coisas seculares. E aí o homem vai caminhando para a depravação, o homem vai caminhando para se desintegrar totalmente moralmente. Por quê? Porque o homem tem esquecido do seu Criador, o homem tem esquecido de Cristo Jesus, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Os homens estão se esquecendo das verdades da palavra de Deus, estão substituindo as verdades de Deus pela mentira, pelo engano. Estão, como diz lá em Romanos capítulo 1, quando Paulo vai dizer que os homens estão mudando, os homens estão invertendo os valores. E isso é a causa pela qual o homem está caminhando para a imoralidade. O homem está caminhando para o inferno, para o abismo total. Por quê? Porque o homem está se esquecendo do advento, do nascimento de Cristo, de toda a sua vida, de todas as verdades que a palavra de Deus se revela ao homem. E aí, se o homem abandona isso, se o homem deixa de ter como referência, Deus como referência, as verdades de Deus como referência, e aí ele vai então deixar de crer nas verdades de Deus, e alguma coisa será verdade para ele. E tudo aquilo que há no mundo, tudo aquilo que o inimigo propõe para ele, são mensagens enganosas, como, por exemplo, substituir Cristo pelo Papai Noel, que é um engano terrível, e que muitas pessoas têm sido levadas por essas doutrinas, por esses ensinamentos. Mas nós, igreja, precisamos então levantar a bandeira da verdade do Evangelho, em defesa dessas verdades. Nós precisamos então crer e conhecer essa verdade.
é ter a restauração do caráter, é ter a restauração da moral, valores que não podem ser negociados e que jamais aqueles que conhecem a verdade de Deus poderão negociar esses valores a partir da verdade sobre Cristo Jesus, sobre sua vinda, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Então, essa honestidade de Deus, ou seja, o Natal, é a reafirmação do fundamento de toda a verdade, bondade e beleza, pois o Natal significa Deus é verdadeiro. Deus cumpre com a sua palavra. Ele falou que aquele que nasceria da semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e isso aconteceu. O menino Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, viveu, cresceu, foi um homem perfeito, morreu e ressuscitou, e está vivo para todo sempre. Ele prometeu: eu vou enviar o meu Espírito, ele vai guiar vocês nesse mundo, ele vai estar com vocês em momentos difíceis, ele vai fazer vocês lembrar sobre todas as verdades que o Senhor Jesus ensinou, e ele continua agindo nesse tempo de graça, nesse tempo de tão grande salvação por meio de Cristo Jesus. Então, isso é a verdade que nós precisamos reafirmar todos os dias, especialmente agora dia 25. Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Então cantemos, adoremos a fidelidade de Deus, sigamos esses passos, tenhamos uma vida de obediência, de renúncia, de submissão a esse Deus, porque vale muito a pena confiar na fidelidade do Senhor Deus. A honestidade de Deus, portanto, é constante em um universo de mudanças. Enquanto as coisas mudam, os tempos mudam, os homens mudam, a sociedade muda, leis mudam, mas o nosso Deus é imutável. É um dos seus atributos, os seus atributos incomunicáveis, né? Que é o atributo de imutabilidade. O nosso Deus não muda, e glória a Deus por isso, que Ele não muda, porque vocês imaginam se Deus mudasse? Vocês imaginem se Deus sofresse mudanças temporal ou mudanças de acordo com o tempo ou com as gerações? Certamente nós não estaríamos aqui, mas pela imutabilidade de Deus é que nós estamos aqui, porque Ele é o ancião de dias, apontando então para a sua imutabilidade. Deus não muda, as culturas mudam, os homens mudam, as leis mudam, mas a palavra de Deus, o caráter de Deus, a fidelidade de Deus permanece. E o plano redentor, e tudo que tem que acontecer, os eleitos que já estão predestinados de antemão para conhecer essa verdade, eles conhecerão e serão alcançados pela graça irresistível. A honestidade de Deus, portanto, é o absoluto inabalável. Deus não se abala, o caráter de Deus não se abala. Se abandonamos a honestidade de Deus, a âncora sobe, o leme é solto e a quilha quebra, e o navio da vida, como todas as áreas de política, social, educacional, científica e familiar, fica simplesmente à mercê do vento dos desejos humanos. Se a gente perde o referencial, que é nós somos referencial, que nos aponta para um Criador, para um Deus que nos fez, se nós deixamos de olhar para Cristo, para toda a sua vida, para as verdades reveladas nas Escrituras, nós vamos viver afundados nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias lascívias, e isso nos conduzirá a uma condenação eterna. Mas quando o Evangelho, quando o Espírito Santo nos apresenta Cristo e nós cremos nessa verdade, aí, meus irmãos, não tem como mais se lamear com este mundo, não tem como a gente voltar atrás e deixar essa alegria eterna pela alegria passageira que o mundo está a oferecer. Glória a Deus por isso. Concluindo, assim eu digo de todo o coração, demonstrar a honestidade de Deus é uma grande bênção. Conceda essa bênção aos seus filhos, ensine aos seus filhos acerca do Natal. Eu mesmo, particularmente, já tenho por várias vezes reunido meu filho Jonathan Esther e tenho explicado para eles as verdades sobre o Natal. Se você chegar para os meus filhos e perguntar o que é o Natal, eles responderão a vocês, para a glória de Deus, porque essa é a missão dos pais, é repassar, é ensinar essas verdades de Deus para as futuras gerações, para que eles não percam o foco dessas verdades eternas e não se deixem levar pelo paganismo, pelo lado mitológico, né?
Muitos pais cristãos até falam do Papai Noel para os seus filhos. Misericórdia. Precisamos falar sobre Cristo Jesus e não sobre o Papai Noel, e mostrar para os nossos filhos o caráter de Deus, para que haja no coração deles o desejo de conhecer a Deus e andar nos seus caminhos. Conte à próxima geração, vez após vez. Deus é verdadeiro, Deus cumpre a sua palavra, Deus não mente, aleluia. Podemos confiar em Deus. Essa é uma bênção do advento. Receba-a como um maravilhoso presente de Natal e dê esse presente para o maior número de pessoas possíveis. Pregue, anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Fale da mensagem da cruz, das boas novas de salvação, do plano de salvação que Cristo veio cumprir com a sua encarnação. E pregue o arrependimento, fale sobre o caráter de Deus, viva nessa dimensão de comunhão, de intimidade. Conheçamos mais e mais ao Senhor. Quanto mais conhecemos esse Deus, quanto mais cremos nessas verdades, vida plena, vida consagrada, uma nova vida nós desfrutaremos em meio a este mundo mau, cheio de paganismo, de imoralidade, de depravação. Mas a igreja vai caminhando triunfantemente para a vitória final, em que o Cordeiro de Deus virá e nos levará, e nós para sempre estaremos na sua presença. Então que essas verdades estejam sobre o seu coração, e nunca esqueça, em Cristo Jesus nós podemos confiar. No Deus Trino, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, nós podemos confiar, porque é melhor confiar em Deus do que confiar no homem, porque o homem, ele é suscetível a mudanças, mas o nosso Deus é imutável. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e adore ao Senhor Jesus por sua graça e por sua verdade. Amém e graças a Deus.